Fala pessoal, estamos aqui de volta com nossas séries de marcação de poço através de métodos de geoprocessamento. E hoje a gente vai retomar essa série, porém um pouquinho diferente. A gente vai mostrar para vocês uma engenharia reversa. A gente já tem aqui a locação e eu vou mostrar tudo o que eu fiz até chegar nesses dois pontos. Aqui a gente tem uma propriedade em Conceição do Jacuípe, na Bahia, e já temos dois poços marcados e duas linhas geofísicas sugeridas. Deixar vocês cientes que a geofísica é o método mais preciso e seguro que existe na hora de locar um poço. Então, quando o cliente me contrata para fazer esse tipo de locação aqui, eu sempre sugiro uma linha e ele consegue pagar apenas a diferença, para não pagar por dois serviços, só paga a diferença para fazer o método mais preciso, caso ele deseje. Mas vamos lá. Então a gente tem aqui a propriedade, vou tirar um pouquinho o zoom para vocês darem uma olhada na área através da imagem de satélite. Aqui a gente faz a drenagem que corta a propriedade, mas no SRTM, na imagem de relevo, a gente consegue também fazer essa extração, mas por satélite é melhor. Você consegue perceber, quando você tem essas linhas finas aqui com a vegetação mais verde, a mata ciliar, são drenagens. Às vezes elas estão desmatadas e aí você consegue pegar, não vou ter exemplo aqui, mas elas têm esse mesmo formato, só que uma coloração mais clara, não está tão verde, mas você consegue, através do SRTM, também ver que ali é uma baixada, está mapeando essas drenagens mesmo sem a mata ciliar. Mas ok, vamos lá. Vamos começar aqui de onde de fato é feito a análise. Então, tirar o zoom aqui novamente. Vou colocar o shape de municípios da Bahia. Vou mostrar a vocês aqui o município que a gente utilizou os poços. Falei Conceição do Jacuípe, mas na verdade é Conceição do Coité. Aqui a gente tem Exu. E aqui a gente tem Riachão do Jacuípe. Então, a propriedade, ela está aqui nessa geologia em verde. Tá vendo que eu vou mostrar o que é? Como esse município aqui, apesar de eu ter baixado os poços, não pega a mesma geologia, esses dados de poços aqui não são tão interessantes para a gente, que já é outro contexto. Já aqui em Exu, que os poços estão dentro dessa mesma litologia, aí a gente já precisa desses dados de profundidade e de vazão, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui a propriedade, vamos ver qual é a geologia, qual é o tipo de rocha. A gente tem um gneiss bandado de Santa Luz. E a litologia é um gneiss quinzigito e rocha calcicilicática. É uma rocha que a gente conhece bastante aqui na empresa, é um embasamento ali do Gustavo Belt do rio Itapicuru, migmatito de Santa Luz também. Então, basicamente, esses dois aqui formam o mesmo contexto. Vamos ver aqui essa cinza, é um ortogneiss. Então, esses três aqui, praticamente o mesmo tipo de rocha, né? Muda só o grau de metamorfismo. Esse aqui está no granulito, aqui numa face mais do anfibolito. E aqui também se tem o migmatito, que é uma rocha que é metamórfica e ígnea ao mesmo tempo. Péssima para água. Dá uma ótima mesa, mas para água é horrível. Então a gente está em uma litologia aqui até melhorzinha em comparação às outras duas ao lado. Certo? Então já mostrei para vocês a questão de geologia. Vou desativar os poços aqui por enquanto. Deixa eu ver. Desativei os poços. E quando a gente tira a geologia, a gente tem abaixo o relevo através da imagem de SRTM. Que esse daqui eu considero mais importante quando a gente vai fazer esse tipo de análise. Vou aproveitar vocês aqui, mostrar uma extração aqui nessa área, que está muito bem marcada a questão de drenagem e fraturamento. Para vocês entenderem como é feito essa extração. Claro que
a gente foca só na área do cliente, porque isso daqui acaba que não vai ter tanta utilidade gráfica. Então aqui, ó, a gente tem um riozinho com... Vou fazer aqui de forma rápida, espero que vocês estejam conseguindo ver o que é que eu estou marcando. Esse contraste aqui que na verdade é um contraste do preto e do branco, só que acaba nos dando a ideia de relevo. Então a gente tem aqui uma rede de drenagem, certo? Que a gente coloca no azul. E quando a gente tem essas linhas aqui retilíneas, a gente tem os fraturamentos. Aqui é um fraturamento também. Muitas vezes a drenagem ela se aproveita da fratura, porque é uma zona de fraqueza. E aí a gente vai aqui puxando esse fraturamento. Uma coisa interessante, vou colocar aqui como área de cliente, apesar de não ser, só para vocês entenderem. Isso daqui é uma espécie de uma serra, essa parte alta aqui, mais resistente. E ela está dobrada. O tipo de fratura mais favorável quando você está perto de serra são as que cortam ela na ortogonal. Então a gente tem essa aqui, tem essa aqui. Esse fraturamento aqui que eu vou marcar, esse aqui, por exemplo, eles geralmente foi criado junto com a formação da serra. Então ele é muito antigo, ele vai passar por muita pressão tectônica e eles não são interessantes, porque você vai ter preenchimento com veio de quartzo, você vai ter uma pressão que vai fechar essas fraturas, vai aproximar elas e você não vai ter as aberturas que a gente espera. Já essas aqui, elas ocorrem numa fase pós-tectônica, são as fraturas de alívio. Então, quando ela acontece, não tem mais esforço tectônico, então elas permanecem abertas e sem fluido percolando. Então, essa aqui é até grandinha aqui, a gente pode fazer isso, certo? Mas voltando para a área do cliente, então a gente pegou aqui a direção de fraturamento, essa aqui é um fraturamento. Se você não tiver outra opção, você tem que vir nesse tipo de fraturamento, ou se você for fazer uma geofísica, você pode pegar ele aqui, você não está vendo a fratura perpendicular, mas você sabe que essa aqui é a principal em direção à serra. Então você faz a geofísica paralelo a essa fratura, porque se você tiver abaixo as fraturas de alívio, você vai conseguir mapear. Porque nem sempre você tem uma área que não tem o indicativo de fratura e não quer dizer que você não tem um fraturamento ali embaixo. Ela pode estar coberta pelo solo. Certo? Princípios básicos aí para a gente fazer essa marcação. E agora vamos para a área do cliente. Só lembrando a vocês, fraturas aqui NWSE não são interessantes, fraturas SWNE são interessantes. Que a gente já conseguiu mapear isso. Então, a gente tem aqui na área do cliente, essa fratura aqui NSW, essa aqui NSW, e essa aqui, apesar da gente ter pego a direção, a gente não vê ela entrando. Então, a gente sempre vai preferir trabalhar com o que a gente consegue enxergar. Vou tirar aqui o shape de fraturamento para vocês conseguirem ver o que foi marcado. Vou tirar tudo. Certo? Então, vocês conseguem ver essa direção. Aqui também tem um corte. É pequenininha, mas dá para ver. E aqui tem outro. A gente podia colocar um aqui também, mas ele é menos representativo do que esse aqui que foi marcado. E aí, a gente já fez a marcação da drenagem, lembrando que eu falei que é possível fazer também pelo SRTM, você tem esse vale aqui bem marcado. E confirmou na imagem de satélite que é um riacho. Então a gente tem as fraturas, a gente tem a rede de drenagem. A rede de drenagem é importante porque essa água aqui, que percola aqui, ela vai escoar, evaporar e infiltrar. E abastecer o sistema aquífero que vai fornecer a água para os poços. Vamos voltar agora com os poços. Lembrando, pessoal, esse daqui, esses dois pontos que já estão marcados, a gente está fazendo engenharia reversa.
Vou até desativar aqui eles para que a gente consiga chegar junto à conclusão de que é o melhor ponto na propriedade. E vou ativar aqui os poços da região. E o que é que a gente faz? A gente tem a geologia. E a gente vai pegar os poços que deram água e vamos ver a que eles estão associados. Está vendo esse aqui? Vou fazer junto com vocês. Esse aqui, vocês concordam comigo que tem uma estrutura assim, que é aquela que a gente falou, NSW? Aqui também. Só que esse daqui tem uma coisa interessante. Se a gente botar aqui mais satélite, vai ver que passa um rio nessa direção. Tem um aproveitamento da fratura, mas você tem um rio aqui também que vem para cá. Eu espero que vocês consigam ver aí na tela de vocês a diferença de nível. Vamos confirmar se realmente existe um rio aqui que a gente mapeou pela imagem de relevo. Ele pode dar um pouquinho deslocado porque a imagem não tem uma precisão que nem tem a imagem satélite, no caso. Não tem a precisão da imagem de relevo. Aí ele pode dar um pouquinho deslocado, mas vocês vão perceber que o lineamento ele de fato existe. Aqui, tá vendo? O rio passando aqui. Ele vem aqui. E essa imagem de relevo é boa até para usar, porque às vezes você tem a cobertura de nuvem e você não consegue fazer apenas pela imagem de satélite. Aí, quando você faz na imagem de satélite, você conseguiria vir aqui e fazer a curvatura do rio de forma mais precisa. Mas vocês percebem que aqui é o rio passando, a mata ciliar, ele vem para cá e de fato existe essa drenagem. Então vai evaporar, escoar e infiltrar. Vamos voltar lá para a análise dos poços na geologia, que é a mesma da propriedade que a gente está analisando. Então, poço produtivo. Esse aqui, como eu falei, não é tão interessante para a gente, está fora da geologia que a gente está pesquisando, mas lembra quando a gente marcou aquela fratura ali no início, que também é NSW, você tem um poço aqui de 100 metros e 6 metros cúbicos, você tem essa fraturazinha aqui, já é um pouquinho diferente, já é um SNW, que pode acontecer também, não vai ser totalmente perpendicular, não vai ser só uma família de fratura que vai ser gerada. Aqui você tem essa aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Vamos marcar essa aqui que não tem poço, mas só para facilitar a didática. Vamos voltar aqui. Ó, esse aqui, 120 metros. E 0,5. Foi feito na margem de um rio. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo fazer isso daqui, porque tem a impressão que foi feito sem contar o fraturamento. Porque, de fato, o rio ele abastece o sistema aquífero, porém, ele precisa de um local para armazenar essa água, que seria o fraturamento. E aí, aqui não parece... Aqui parece uma drenagem, mas não parece aquela coisa retilínea que seria... Vou dar um exemplo aqui. Aqui mais no fundo tem até uma. Pequenininha, mas tem. Uma dessa aqui. Ou essa aqui. Que está mais clara. E aí tem um poço de 3,15 metros cúbicos hora. Que nessa região aqui é muito boa. Aqui você tem... Ó que interessante. Aqui você tem fraturamento. Só que está paralela à serra. Então isso daqui é aquele tipo de fraturamento que foi gerado junto com a formação da serra e teve processo de fechamento,
pode ser através da pressão ou até mesmo com veios que ocuparam a abertura da fratura. Então, a gente conseguiu confirmar aqui o que foi dito. Voltando aqui na propriedade, a gente tem ela com esse fraturamento e esse fraturamento aqui que é interessante. E uma rede de drenagem próxima para conseguir fazer a recarga. Então, a gente vai primeiro colocar a linha geofísica que foi sugerida. E agora, o poço. Na outra imagem vai estar um símbolozinho de poço que vai ajudar a visualizar melhor. Outra coisa importante, quando a gente faz a análise, é bom a gente tentar identificar para qual lado da fratura o poço está. Então, quando a gente fez aqui, a gente percebeu que a maioria está para o lado que a gente vai chamar de sudeste, certo? Considerando, ó, norte aqui em cima, leste, oeste, sul. Então, tá nesse quadrante aqui, tá mergulhando para cá, tá mergulhando para sudeste. Beleza? Outra coisa importante para a gente fazer, aqui, ó, dando um exemplo. E aí, quando a gente vai fazer essa marcação, a gente pega essa distância do poço aqui e vê aqui, ó, 72 metros de distância do poço para a fratura. Isso daqui não é uma ciência exata, não quer dizer que todos vão estar 72, mas você não pode botar muito perto, porque se ele pegar a fratura a 10 metros, ele vai estar descendo a água. E aí, esse daqui já está a 44. Vou mostrar para vocês como é que a gente calcula essa distância. 77. Porque aqui é um local mais alto. Mas, voltando aqui nesses poços, agora a gente vai entrar em Ciagas, escolher região Nordeste, Estado Bahia, Conceição do Coité. Vamos pegar a numeração aqui que a gente viu. 34248. Não temos garantia de que vai ter o perfil do poço, mas nossa função é olhar esses poços que a gente... 34248. Enquanto carrega, já vamos ver o outro poço aqui, 2569. Caso a gente não consiga, não tenha um perfil, como aconteceu aqui, vamos pro próximo. Esse com a numeração alta geralmente não tem um perfil, mas esse aqui é capaz de ter. Pronto. Então, pegou aqui a 20 metros. Eu quero pegar essa fratura um pouco mais profunda, quero pegar uns 40 metros. Então, eu vou praticamente dobrar essa distância. Aqui ela tem 82. Aqui ela não está dobrada, a gente usou a outra como referência, porque senão a gente iria para 160 metros de fratura e está se afastando demais dela. Ela provavelmente não está tão longe assim. Essa aqui não está tão longe. Provavelmente ela pegou uma aqui mais perto, porque a fratura é uma família. Uma mais perto e não está pegando essa, está pegando uma mais próxima, que não bate com os outros poços. Mas vamos pegar aqui alguma nela, 90. Esse aqui vai dar em outro município. Deixa eu ver algum neles. Vamos pegar esse daqui. (15.975). Ah, importante. Aqui a gente consegue confirmar a geologia, que de fato é uma rocha cristalina. A composição aqui é muito parecida com a do gneiss. 15.975. Não tem inscrição, então não vai ter perfil. A gente vai voltar aqui
e vai para o outro município dar uma olhadinha. Exu. Poço bom aqui. Poço muito profundo, 150 metros. Não está na fratura que a gente deseja. Vamos ver se a gente consegue pegar um melhorzinho. Mas, de qualquer forma, não tá a fratura, mas é bom a gente dar uma olhada nele aqui. 29.680. 29.680. Aqui tá pegando fratura a 90 metros. Tem um perfil. O interessante pra gente é confirmar a geologia e ver onde é que tá tendo entrada de água. Então, ela tá a 90 metros. Digamos que... Vamos até tirar a geologia para ver se a gente consegue pegar algum fraturamento aqui. Que possa ser que esteja sendo nessa mesma fratura aqui, que não é a melhor, mas não quer dizer que não vai ter água. Ela pode ter, sendo a fratura, vai ter um espaçozinho. Então aqui eu diria que tem dois tipos de fraturamento aqui, nessa direção. E aí você tem duas distâncias. Dessa, 105. E dessa, 292. Provavelmente tá pegando essa aqui, que tá 105. A gente podia voltar lá, na de 45, e ver se tem algum outro fraturamento que a gente não... Não, é esse mesmo, tá vendo? Muito provavelmente é esse mesmo. Você tem outro aqui, mas tá mais distante. E aí na hora de você fazer a marcação, você vai ter que definir a distância desse fraturamento. Então, geralmente é 40 a 80 metros que eu coloco a distância, claro, analisando os postos da região. Esse de 20 ali, é bem capaz que ele pegou algum fraturamento, porque quando a gente marca isso aqui, vai estar marcando a família, não vai ser uma fratura só, provavelmente se você já furou o poço, você sabe que às vezes dá 4, 5 fendas. Aqui a gente pega a principal para saber a direção e coloca o poço a uma certa distância. Eu costumo marcar entre 40 e 80 metros de distância, dependendo do tipo de fratura. Como esse daqui é um tipo de rocha que você não pode aprofundar muito porque você corre risco de água salobra, eu costumo colocar até uns 60 metros. Esse aqui eu coloquei um pouco mais afastado por conta da altura, tá na parte mais alta, 62, que não está tão afastado assim. E aqui eu vou mostrar a vocês outra coisa que me auxilia na hora da marcação. Eu tenho aqui o KML da área, eu tenho imagem um pouco melhor de satélite do que o que tem no ArcGIS. Eu mostro o perfil de elevação. E aí a gente que tem aqui em cima esse valezinho, que tem a fratura, provavelmente a fratura corta aqui. E como está mais alto, se a gente tiver ela descendo assim, nessa cota, a gente vai precisar pegar ela um pouquinho mais distante. Quando você está na parte mais baixa, e ela está também descendo na mesma inclinação, eu costumo colocar um pouco mais perto. Porque aqui você sai de um lugar mais baixo, onde está a fratura, e vai subindo um pouquinho. E aqui você já tem um local mais plano. Então você não pode se afastar muito desse fraturamento. Senão você vai pegar a fratura muito profundo, por causa dessa diferença de relevo, e o poço vai ficar mais caro. Então eu utilizo isso daqui para saber onde está caindo. Aquele outro ponto ficou aqui próximo, fraturamento. E o que a gente marcou que tem um potencial maior está aqui, nesse vale. Entre os dois, caso o cliente prefira furar sem a geofísica, a gente com certeza vai recomendar aqui, por causa desse vale, que dá uma evidência maior. Não quer dizer que não dá poço no alto, mas se você quiser uma segurança maior, o vale é indicativo de fraturamento, que você está em uma zona de fratura, já que a drenagem se aproveita dele para ir criando seu espaço. Então, voltando
ao mapa que a gente tem. Coloquei os dois como um poço de médio potencial, porque não é o melhor tipo de rocha para furar poço. Vamos salvar e voltar lá no produto, que é o mapa. Vamos deixar aqui carregado a geologia da Bahia, aqui já está tudo carregado. Aqui a gente vai ter ele na imagem de satélite, indicando. E aqui a gente vai ter o layout do mapa. Quando eu envio para o cliente esse mapa, eu costumo passar também um aplicativo chamado Avenza Maps e PDF Maps, que ele consegue abrir o PDF já referenciado. E aí ele vai conseguir se localizar através desse aplicativo. Só ele carregar esse mapa e à medida que ele for se deslocando dentro da propriedade, ele vai se aproximando do poço e dentro do aplicativo a localização dele também vai se aproximando. Aí ele consegue chegar em cima e marcar. Então aqui a gente tem o tipo de rocha, gneiss. A gente tem aquele mapa que foi feito a análise. Na legenda aqui eu vou tirar Bahia Município, que a gente sempre tira para não sair na legenda, porque não é importante. E a gente tem outras coisas como a vazão e a profundidade esperada. Tá aqui em cima. A gente tem aqui a vazão e a profundidade, os poços ciagas, que são esses que estão aqui, a linha geofísica sugerida, o perímetro do imóvel, em amarelo, fratura e drenagem. Vou mostrar para vocês aqui mais de perto. Esse mapa tem uma boa resolução, então o cliente vai conseguir ver com detalhe aqui. Vai ter o tipo de rocha. Aqui ortogneiss, gneiss granulítico e os poços aqui mapeados. Aí ele consegue entender como foi que eu cheguei até esses dois locais. Como eu avisei a vocês no início do vídeo, eu sempre coloco a linha geofísica sugerida. Aí fica a critério do cliente furar com esse poço marcado ou fazer geofísica. Em questão de resultados, a gente tem bons resultados aqui nesse método, só que a geofísica dá uma segurança maior, porque apesar de boa parte dos poços que foram marcados darem água, você tem aquela questão também, talvez se fizesse geofísica e calibrasse 10 metros para um lado, 10 metros para o outro, você teria o triplo da vazão, porque você pegaria na veia. Aqui a gente coloca a zona, eu sempre oriento, ó, pega alguém da região que conheça, pode ser um marcador que faça com varinha e tenta calibrar esse ponto que foi marcado lá na sua propriedade, porque às vezes esse poço está marcado e aí você chegando 10 metros para um lado, 10 metros para o outro, de acordo com a experiência de quem perfura na região ou de quem marca, você tem um melhor resultado. Então, apesar de a gente dar coordenado certinho, no campo você consegue fazer o ajuste para ficar no melhor local. Ou, através da geofísica, você consegue realmente ter a certeza que você vai furar no local que vai dar a maior vazão e também vai saber a profundidade ideal para o seu poço, para você não gastar mais que o necessário. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilhar e deixar aqui no comentário o que é que você achou ou sugestão para um próximo vídeo. Um abraço, vejo vocês.